Olá, meninos do quinto. E aí, como é que vocês estão? Gente, as nossas aulas, né, chegaram ao fim por enquanto, né? A gente está naquele processo de correção de livro, resolvendo revisão, né? Que logo depois vocês terão aí prova, né? E muito obrigado por me acompanharem nesse segundo bimestre. Eu sei que tá muito complicado, assim, a distância, né? Sem tirar dúvidas, mas a gente vai ter esse momento e eu espero que tudo se resolva e logo, logo a gente possa estar junto. Então, bora lá para a correção dos exercícios agora, né? Um beijo. Meninos, o nosso último tema é a biosfera, depois de passar por atmosfera, hidrosfera, litosfera e agora a biosfera, que engloba todas as camadas também, né? Camada de ar, camada da água, camada das rochas e a camada da vida. E agora, né, nós vamos resolver todos os exercícios desse tema. Ele começa lá na página 40, lá onde termina, né, o nosso assunto. Então, olha só. Lá na primeira página, nós temos 3 questões. Vocês podem dar aquele pause legal, quem ainda não fez ou quem tentou fazer, e pode continuar com a gente logo depois que eu corrigir, ok? Então, bora lá. Primeira questão. A biosfera é a camada em que encontramos seres vivos presentes na atmosfera, litosfera e hidrosfera, exosfera, estratosfera e ionosfera, endosfera, cratosfera e hidrosfera, atmosfera, lisosfera e limosfera. Tá muito na cara, né, gente? Nós encontramos seres vivos na atmosfera, nem em todas as camadas da atmosfera, mas nós encontramos lá. Encontramos seres vivos na litosfera também. A litosfera não é só tão dentro lá, né, das camadas da Terra. E na hidrosfera também, que é a camada de água. Então, você vai marcar um xizinho aqui nessa. Super fácil, super simples. Segunda questão, leia as afirmativas sobre a biosfera e marque a incorreta. Prestem bem atenção. Você tem que marcar o que é errado, não o que dá certo. É um tipo de questão para confundir o aluno, mas fica tudo bem. Olha só. É a camada da Terra onde encontramos vida. Tá certo ou tá errado isso? Tá certo. Biovida. A biosfera não inclui o habitat dos seres vivos. Bora ver as outras. Nela encontramos vegetais, animais, solos, ar, água e luz do sol. Com certeza, é a camada que engloba tudo, né? Que junta todo mundo. E última, nelas estão os seres vivos e os elementos que compõem o local onde eles vivem. E aí, vocês acham que é a primeira, que está errada, a segunda, a terceira ou a quarta? Claro que é a segunda. A biosfera não inclui o habitat dos seres vivos? Claro que inclui. Habitat é como se fosse a casa onde eles vivem, por onde eles, né, onde eles se localizam. O nosso habitat é a Terra, nós moramos na Terra. Falando cientificamente. Qual é o habitat do passarinho? Pode ser um ninho, pode ser uma árvore, né? Ou falando de um modo geral, a floresta. Terceira questão é de responder: como podemos definir ecossistema? Eu falei também para vocês onde se encontra, como se encontra esse ecossistema e como ele faz parte da gente. O ecossistema, ele é um sistema que junta todos os seres vivos e não vivos de um local. E também as relações entre eles. As relações de cadeia alimentar, como eles se comportam, quantos tem ali. Então, tudo isso faz parte do ecossistema, né? A parte das plantas, né? A parte dos lagos,
Tudo isso é parte do ecossistema, seres vivos e seres não vivos. Ah, por que seres não vivos? Plantas, rochas, né, lagos, tudo isso. Então, quarta questão, olha só lá em cima o que diz. Observe a cena abaixo e liste os fatores bióticos e abióticos. Nossa, tia, eu não me lembro o que são esses fatores bióticos e abióticos. É uma questão bem simples. Olha só. Bio, vida. Então, a bio não tem vida. Pronto, acabou. Fatores bióticos têm vida. Fatores abióticos não têm vida. Ah, mas a planta, ela não é um ser vivo? É, então ela é fator biótico. Abióticos são os outros fatores que influenciam ali no meio ambiente, ali no ecossistema, mas que eles não têm vida. Por que não tem vida? O lago não tem vida, a rocha, né? Não tem vida a água, sol, a luz do sol, a energia. Então, o que tem vida aí nessa imagem, de acordo com a imagem? Fatores bióticos são os indígenas, né, que os índios, os seres humanos, os animais aí, olha só, temos aí o tucano, esse daí é um mico-leão, uma onça, então vocês podem botar os indígenas, né, aqui as plantas também, olha essas flores, e o tucano, onça e o macaco, né? Que esse parece ser um mico-leão dourado. E fatores abióticos que não têm vida, mas também influenciam todo um ecossistema, seria o rio, o sol, olha, o vento, não sei como é que vocês estão vendo aí, mas aqui, ó, essas são correntes de vento. E o solo? Então, fatores abióticos, sol, rio, vento e solo, ok? E aqui, quinta questão, cite exemplos de mudanças positivas e negativas realizadas pelo ser humano na biosfera. Gente, sempre tem aquela história do espaço geográfico e espaço natural. Sempre existe um espaço natural, aquilo que já cresceu ali. Mas, né, o ser humano, ele veio desenvolvendo e ele teve que fazer várias mudanças dentro da terra, dentro do país dele, dentro da cidade dele. Então, tem construções humanas e também espaços naturais. E dentro dessas construções dos humanos, nós temos mudanças positivas e mudanças negativas. Então, vocês vão listar algumas aí para mim. O que é positivo e o que é negativo, segundo o que vocês acreditam, tá? Agora, lá na página 42, nossa última página de dever, sexta questão. Em sua opinião, é realmente importante conservar a biodiversidade? E o que é biodiversidade? E por quê? Olha só, biodiversidade, nós já conversamos que é várias vidas, né? Diversos tipos de vida. Diversos tipos de ecossistema vão formando a biodiversidade. Aí eu dei o exemplo para vocês da Amazônia, falando que se desmatar, né, grande parte do material que está lá, grande parte da flora, que são as plantas, né, que estão lá, grande parte, ela pode vir a não nascer de novo, igual ao original. E tem a biopirataria, né, que é o sequestro de animais, o roubo de animais, né, ilegalmente. Então tem tudo isso. Então,
Por que é importante conservar a biodiversidade de um lugar? Na sua opinião, eu vou aceitar as respostas bem elaboradas que vocês fizerem. Mas se for qualquer coisa, se for só uma linha assim, eu não vou estar aceitando, né? E o que são hotspots? Tá bem aí no livrinho de vocês, eu também comentei com vocês, né? Que tem tudo a ver com esses pontos de biodiversidade dentro do. Depois de um tempo, as pessoas resolveram criar esses hotspots, que são os espaços de preservação e conservação, porque se for sair desmatando de uma vez, não vai ter mais nada daqui para amanhã. Então tem que preservar, tem que conservar, né? Tem que ser cuidado de todo esse espaço. E nós devemos ser o primeiro a dizer para ninguém mexer, né? No que é nosso e nessas áreas também de conservação da biodiversidade. Com suas palavras, explique por que o ser humano consegue viver em praticamente todos os lugares do planeta. Gente, por que o ser humano consegue viver em praticamente todos os lugares do planeta Terra? Por que em todo lugar a gente vê alguém morando? Não tem nenhum lugar vaziozinho. Pode até ter pouca gente, mas vazio não. A gente sempre está se adaptando a novas coisas. Não vê a gente agora que tem que estar sempre, né, online, sem se ver, sem falar muito, né, rotinas diferentes, sempre em casa. A gente sempre se adapta a uma nova, né, um novo local, uma nova rotina. E por que isso acontece? Nas suas palavras. Pode pesquisar, pode pedir ajuda para o papai e para a mamãe, mas eu quero uma resposta bem legal de vocês. Nona questão, observe novamente o planisfério. Planisfério é aquele mapa, assim, do hemisfério, né? Com os hotspots apresentados nesse capítulo, informe quantas são e quais são os que estão presentes no Brasil. Vocês têm que ir lá na imagem, olhar, e tem alguns lá, não são tantos que estão no Brasil. O Brasil tem dois tipos de hotspots, né? E é onde tem uma vegetação bem grande, que é a Mata Atlântica e também o Cerrado. São os dois hotspots que estão aqui no Brasil, né? Tem uma grande tem uma diversa vegetação que eu digo é tanto a flora, tanto as plantas quanto a fauna, quanto os animais, né? E tem plantas diversas, sabe? Como eu posso dizer? Uma vegetação, um bioma bem específico. E ele tem essas duas áreas de preservação, tanto na Mata Atlântica quanto no Cerrado, ok? Então são dois e um é Mata Atlântica e o outro é Cerrado. Questão 10. Classifique os fatores abaixo, abióticos e bióticos. Eu já falei para vocês o que é biótico e o que é abiótico. Então bora lá para a resposta. Gelo, ser humano, micro-organismos, luz solar e temperatura. Então, fatores abióticos que não têm vida, nós temos lá o gelo, a luz solar e a temperatura, que são elementos não vivos, mas que são influenciados ali também pela natureza, interagem com ela. Então, vocês vão botar A aqui no gelo, A na luz solar e A na temperatura. E tia, por que micro-organismos também não são abióticos? Porque micro-organismos, eles ainda, por mais que eles sejam bactérias, por mais que eles sejam vírus, eles estão ativos, eles têm vida, eles vivem, né? Então, ser humano
e micro-organismos bióticos, B, ok? E na questão 11 tem mais uma pesquisa aí para vocês, né? Que se a gente estivesse junto, a gente podia até estar sanando, né? A gente podia até estar terminando essas pesquisas juntos. Pesquise em revistas, jornais ou na internet uma reportagem sobre a prática da biopirataria e faça um resumo abaixo, emitindo ao final a sua opinião sobre o tema. Gente, é só para você pesquisar, por favor, né? Não quero que vocês deixem para lá, porque é um complemento do tema de vocês, sobre a prática da biopirataria, e vocês podem escrever aqui mesmo, não precisa apresentar para mim, tá? Então, olha só, eu quero agradecer vocês primeiramente por acompanharem a gente, por fazerem esse esforço. Eu espero que tudo isso termine logo para a gente voltar para nossa aula, né, presencial. E olha só, deixo uma mensagem para vocês, que o medo de falhar nunca supere a vontade de conseguir. Eu sei que todo mundo quer passar de ano, quer desenvolver, quer sair, né? Então, que esse medo de que você não consiga, de que você, né, não consiga estudar, não consiga alcançar, ele seja superado com a vontade de você conseguir chegar lá. Então, um beijo. Se cuida.